Olá, bem-vindos pessoal ao terceiro episódio do Popcast. Hoje vamos falar sobre séries que nos enchem de nostalgia. Vai ser um episódio um pouco diferente dos restantes, não é? Acho que sim. Acho que podemos considerar como um episódio diferente dos outros. Toda a gente tem sempre algum programa ou alguma série que a gente via desde pequenos que nos enchem assim, de alguma nostalgia, independentemente da qualidade, não é? Eu admito que há programas que gosto que quando olho para aquilo hoje em dia e fico, pá, como é que eu vi isto quando era mais novo? E depois também tens outra vertente onde tu tens programas que não tens coragem de voltar a ver. Epá, tenho, mas não digo a ninguém. True. Fico com Guilty vergonha. pleasures. Exato, acho que é esse o termo. Não, inglês, eu acho que nem chegam a Guilty Pleasure. Porque Guilty Pleasures tu tens vontade de ver. Hum. Estes casos tu não tens coragem de voltar a ver. Eu acho que o Guilty Pleasure também é tipo um pouco onde tu reconheces que o filme ou uma série não tem particularmente grande qualidade, mas tu ficas entretens-te, basicamente. Mas Acho lá que a está, ideia é essa aqui também, não é? pegando um bocado na questão da nostalgia. Quando vocês falam em nostalgia, muitas vezes a nostalgia que nós temos está relacionada, como nós mencionámos no episódio anterior, a nostalgia está bastante associada mais à memória da coisa do Sim. que propriamente ao Sim, lado- como nós nos sentimos ao ao conteúdo. ver isso. Exato. Ao lado Sim, afetivo sim, e emocional que tu estou a guardas daqueles momentos, não é? Exato, porque eu tenho séries, já saltando um bocadinho mais para a frente, eu tenho séries de infância que eu não tenho coragem de rever. Por exemplo, uma delas, tu podes concordar um bocado mais comigo, Denise, é aquela série da Disney, Sim, Boa Sorte Charlie. eu já sabia que ias falar nessa. Eu Sim. gosto bastante da série, eu até tenho visto ultimamente. Tens visto ultimamente? Sim, porque aquilo é bem engraçado. Essa série não é estranha, mas não estou bem a ver o que é que era. Isso Era uma série É uma- onde uma rapariga ia ter uma irmã mais nova. Era uma família assim com alguns Com filhos. muitos filhos. Ainda bem que eu não disse o que é que estava a pensar, porque não tem nada a ver. A passar um cão. O meu contém um blog. Que eu tenho um blog. Estás a ver? Eu vi essa série, mas eu hoje não tenho coragem de ver, Eu porque eu já na também. altura já reconheci que era mau. Sim, eu também. Essa aí já estava a entrar naquela fase em que a Disney estava-se a tornar uma porcaria. Pois, Lab estes Rats. programas da Sim. Disney, nota-se que há. Quando tu passas dos 12 anos, ou dos 13, aquilo começa a morrer um pouco a tua capacidade de, sei lá, de te entreteres com aquilo, não é? Não sei. Eu não toco a programas nostálgicos, que para mim são realmente nostálgicos. Acho que não há nenhum que eu não seja como tu, onde perca a coragem de ver. Eu gosto de ver, mas às vezes fica um bocado triste porque noto que a qualidade que eu achava que aquele programa tinha Não corresponde à não realidade. corresponde, não é? O Oliver e Benji, por exemplo, onde todos os rapazes fugiam da escola para chegar a casa a tempo a ver o programa, aquilo quando eu era miúdo era tipo a melhor coisa de sempre. Sim. Sim. Hoje em dia tu vês um episódio, epá, gosto, entretei-me, adoro a música que eles dobraram em português, Sim, a adoro. dobragem em português E é isso é provavelmente icónica. a coisa mais nostálgica desse desenho animado para mim. Mas quando vejo os episódios, realmente, só para chegar em outro campo é 3 episódios. Sim. Sim, porque tu vês isso de um ponto de vista mais lógico. Sim, Exato. Tu tu vês Quando- antes com o emocional. Quando és uma criança aquilo é tudo mágico. Exato, quando tu és de uma criança, ou gostas ou não gostas, não é? Tu não ficas ali Sim. à procura de aspectos, epá, isso está naquele detalhe. não Sim, sei agora o quê. tens mais capacidades críticas. É, não é? Um cérebro desenvolvido, não é? Exato. Mas a verdade é essa, quando tu és criança, tu olhas para o mundo de uma maneira tão simples, tornas as coisas, sei lá. Epá, é mais fácil desfrutar do momento Exato. do que comparado hoje em dia, não é? Sim, por exemplo, nas séries do Cartoon Network aquilo era tudo em inglês, mas Hum. só que nós gostávamos porque, sei lá, Eu adorava também. era fixe. Isso ver era, aquilo. era o meu canal de eleição para ver desenhos Sim. animados. Era o canal Panda. Mas assim, quando comecei a entrar um pouco na adolescência, deixei de ver o canal Panda e depois fiz a transição mais para o Cartoon Network. E o que é engraçado é que foi graças ao Cartoon Network e aos Simpsons, que davam na Fox em inglês, que é Uhum. provavelmente os desenhos animados que eu ouvi mais da minha vida, eu aprendi a falar inglês assim, porque eu olhava para as legendas daquilo e depois eu comparava, ok, car means carro. Uau, não é? Sim. Boa, Roberto, não é? Eu por acaso aprendi com o Disney Channel porque na altura tinha a Zone Hum. e aquilo tinha uma opção em que dava para pôr o áudio em inglês ou em português. É. E eu tipo depois trocava e ia comparando e aprendi boas expressões e muitas palavras, tipo, Uhum. só por causa disso. Pois eu não posso falar muito nisso porque eu aprendi inglês de outra forma, mas. Na escola. pá, Não, também aprendi por nem foi pela outras escola. coisas, Nem foi tipo, a Nem foi música, pela escola, como foi pelo falava. YouTube. Também, Pois. também. Foi pelo YouTube. É quase impossível não aprenderes inglês nos tempos todos, não é? Pelo menos para um jovem onde estás a Uhum. consumir entretenimento dos Estados Unidos, da Inglaterra, seja por onde for, é quase impossível. Todas as pessoas que rondam os 20 anos têm histórias parecidas que aprenderam inglês, Epá, ou pela sim. internet, ou pela televisão. Mas depois tens aquele caso de pessoas que não sabem nada de inglês, mas é porque consumiam mais coisas em português ao longo da vida. Uhum. Muitos também aprendem a partir da música também, não é? Uhum. Sim, A música, sim. pelo menos dos Estados Unidos da América, é super popular. Muito mesmo. Enfim. Então, se calhar a gente vai falar um pouco sobre, sei lá, as séries em si que são realmente muito nostálgicas. Se calhar começo eu, que eu
tenho imensas. Acho que temos todos, a verdade é essa. Eu era um viciado em desenhos animados quando era mais novo. Hoje em dia acordo tarde, mas quando era mais novo, por acaso até tinha bons hábitos de Acordava dormir. cedo para ir ver. 7 da manhã, Na 6h30, estava ali com os meus cereais, o meu leitinho, com o penteado de gela, a ver Doraemon no canal Panda e era a melhor Em espanhol? coisa de sempre. Em espanhol. Sim. Só assim é que a nostalgia funciona. Assim, sem o espanhol, a nostalgia só funciona em metade. E a razão por causa disso é porque, apesar do canal Panda, na altura, dobrar quase todos os desenhos de imagem em português, por alguma razão, não sei porquê, o Doraemon era em espanhol. Suponho que na altura não tinha dobragem em português como tem hoje em dia, não é? Epá, mas ainda assim que estranho. Quer dizer, dobraram... É estranho, é. Mas já era... Sim, realmente não devia dar muito Eu acho que era trabalho. daqueles desenhos animados que eles tentaram só... Vamos ver se está com dobragem em espanhol. E aquilo tinha tanta audiência que ficou durante anos. Até começarem a dobrar em Mas português. é assim, eles dobraram séries que não mereciam ser dobradas. Depois não dobraram Doraemon, na altura. Que era das mais populares. o Que era das estranho, mais não é? populares, exato. Eu acho que foi preguiça, porque aquilo ficou tão popular só com o espanhol que eles deixaram vigar. E o pessoal não se queixava. Depois? Tinha as legendas. Eu Cara. acho que eles forçavam mais na dobragem, mas era quando era animes, porque pronto, o áudio é em japonês, em espanhol é mais fácil para nós percebermos. Se calhar eles até fizeram, não sei, se calhar até fizeram para nós conseguirmos Mas ainda ver as assim, se formos aptidões por do aí, espanhol. Dragon Ball também teve dobragem espanhola e eles dobraram em português. Pá, pois, mas Dragon Ball era imensamente popular mesmo quando chegou a Portugal. Era aqueles desenhos animados do Japão que passou fronteiras facilmente. Por isso aí era fácil eles terem logo uma dobragem em português. Por isso começou desde o início. O Doraemon não sei porque é que não teve. Mas a verdade é que para mim e para muita gente o Doraemon em espanhol é assim que se vê, não é? É icónico. É icónico, é de eleição. E pronto, para além disso, era os desenhos animados do Cartoon Network, onde Sim. quase nenhum dos meus amigos viviam. Acho que a Disney Channel era o mais popular, que eu por acaso não via muito. E não via por duas razões. Primeiro, não gostava. Mas o segundo foi por causa que eu durante muito tempo nem sequer tinha o Disney Channel. Depois quando tinha já tinha passado a fase. Já tinha passado a fase. E via muito um desenho animado que era o Courage the Cowardly Dog. Sim. Que eu adoro. Se eu tivesse que fazer, sei lá, um top 10, top 5 desenhos animados da minha vida, esse de certeza que estava lá. Não sei se seria o primeiro, não interessa, mas de certeza que teria lá. Mas eu tenho que admitir que não é um desenho animado que acho que é bom para crianças. Sim. É e não é, no sentido que eu acho que as crianças não são burras, também devem ver, sei lá, temas maduros que façam pensar, que não tratem as crianças por estúpidas, não é? Mas ao mesmo tempo há ali coisas que eles metem no... Há coisas que vão assustar as crianças, que elas nem sequer vão perceber. Que é para o assustar tema, as crianças, elas não vão perceber. Eu gostava porque eu naturalmente estava inclinado para coisas deste género, eu gostava deste tipo de programas, por isso para mim foi fácil ver o Courage the Cowardly Dog, mas eu tinha amigos meus que viam aquilo tipo, Roberto, isso é tão estranho, Roberto. Eu por acaso tinha um bocadinho de medo. Um cão roxo que tem medo de Sim, coisas. há um episódio que parece uma múmia por trás da casa e é tipo, Return the Slab. Esse é de longe o episódio que mais me assusta. E a voz dele é assim. E eles usaram uma animação que aquilo era tipo CGI. Só que estes desenhos animados são antigos. Por isso a animação de computador na altura era muito má. Mas como era tão má, acabou por tornar um episódio ainda mais assustador. Porque os movimentos dele são tão nada naturais que tornam aquilo muito mais impactante. Acaba até por fazer sentido tendo em conta o contexto da história e tudo. Sim, não havia tipo... Num episódio não apareceu tipo uma cabeça, tipo, acho que o Super-Homem. A falar. Sim. Era a cabeça mesmo do Isso- ator a falar, Isso Era deu bizarro. muito medo. Havia muito peixes que mesmo. falavam, havia monstros, havia pessoas com sorrisos muito estranhos. Era das coisas mais bizarras. Há um episódio que eles vão à lua. Era extremamente bizarro. Acho que é a melhor forma de explicar o Courage the Cowardly Dog. Mas era uma série extremamente original que afetou muito a minha infância, sem dúvida alguma. Para mim, o que eu estava a pensar agora mais era Phineas e Ferb. Sim. Eu ainda hoje vejo. Eu adoro ver coisas que via quando era criança. Eu digo sempre que falo em alguma coisa que via, eu digo sempre agora, ainda hoje vejo. Ainda hoje vejo. Lembro-me agora de Phineas e Ferb porque falaste no episódio em que eles iam à lua. Eu lembrei-me deles irem à lua com as vaquinhas, a porem erva para formar oxigênio. Phineas e Ferb era uma série que nós acho que na altura não dávamos o devido mérito. Porque Phineas e Ferb tem uma como é que eu ia dizer? Tem uma fórmula simples. Sim, Têm mas sempre os é mesmos sempre o elementos mesmo. presentes em todos os episódios. Só que eles mudam aquilo que têm a mudar para tornar aquilo interessante para quem está a ver. Só que eu acho que nós na altura também não dávamos o devido valor, muito por conta da repetição, que é um tema que se aplica a todos estes programas, porque nós vimos os programas da televisão e eles acabavam
por repetir os episódios vezes e vezes e vezes e vezes sem conta. Isso aconteceu com várias séries. Sim, especialmente logo o primeiro episódio eu vi aquilo para aí umas 200 vezes. Uhum. Não sei. Mas Pois, outra coisa. Diz. Outra coisa que nos agarrava também era as músicas. Sim. Todas as músicas eram tão fixe, especialmente aquela da biblioteca, Hum. ou a praia no quintal. Tipo, era tudo muito fantástico. Eu adorava todas as músicas. O Phineas e Ferb é daquelas séries que toda a gente conhecia. Eu não via Disney Channel, mas conhecia o Phineas e Ferb. É Isso também dava na SIC. Depois dava, porque eu lembro-me de ver alguns episódios e eu não via Disney Channel, por isso, pronto. Yeah. Mas eu também ia à casa de um primo meu, ele via sempre Disney Channel e era daquelas séries da Disney que eu genuinamente gostava de ver também. Realmente notava-se que tinha ali um humor e uma originalidade, uma qualidade superior a praticamente tudo o que dava mais naquela altura. E depois fizeram um filme que é tipo com a história que nós sempre quisemos ver, que era o Doofenshmirtz a ganhar e a Candace também a conseguir apanhar os irmãos. Sim. Pois que eles não foi ganhavam tão sempre, fixe. não era, não é? Sim. Lá está, é aqueles elementos que eles mantêm durante todos os episódios, mas que mudam um episódio ao outro para nós vermos efetivamente o que é que Sim, aconteceria se o Doofenshmirtz ganhasse ou a Candace conseguisse apanhá-los. O universo ficava desequilibrado. Sim. Foi tudo para a porcaria. Isso é raro quando acontece, porque esse tipo de séries tem sempre os mesmos a ganhar. Isso faz-me lembrar do Tom e Jerry, onde o Jerry era o Sim. ele ganhava sempre. O Tom tentava tudo e mais alguma coisa e era E sempre irritava. roubado. Eu acho que era uma criança bizarra porque eu estava sempre do lado do Tom. Eu vou Eu ser também. honesto, Eu tava eu às do vezes lado- também estou atrás dos Porque me maus. dava pena dele. Dava-me pena do Eu Tom. nunca conseguia. E o Tom, por vezes, estava só na vida dele e o Jerry é que ia lá e dava-lhe cabo do prazer que ele estava a ter da vida. Sim, por isso é que E ele ganha. ainda por mais ainda tinha o cão atrás dele. Sim. É. E a dona. Eu tenho a impressão que ele chegou a ganhar um episódio ou outro. Só que às vezes ele ganhava, só que a meio do episódio havia tipo um twist e depois ganhava o Jerry outra vez. Uma cena Sim, assim. e depois por vezes também metiam aquele ratinho mais pequenino, aquele ratinho azul. Sim, fofinho. Sim, e depois o outro cão também tinha um cão mais pequenino. E o Tom estava quase sempre sozinho. Eu adorava esses desenhos animados. Porque os gatos que eles às vezes metiam no Tom e Jerry também estavam contra o Tom. Sim, eram os bullies. Mas em defesa do Jerry, o Tom era mauzinho. Ele tentava. Acho que Era ele mau. tentava- Assim, Ele tentava comer o Jerry, não era isso a ideia? Ou já me estou a lembrar bem? é assim, há quem acredite que o Tom não o apanhava de propósito porque eles eram amigos. Sim, eu vi Era isso. uma a brincadeira. brincar. Pá, Era mais- isso é. Eu acho isso tão estúpido. Era se calhar mais pelo desafio de apanhá-lo e lixá-lo. Era o do que desafio de propriamente apanhá-lo. matá-lo, não é? Porque era um desenho animado ao fim do dia, não é? Não iam- Sim, um filme recentemente do Tom e Jerry. Eu vi o filme, mas não acabei de ver porque não estava a gostar muito. Eles falam. Não. É difícil, vá lá. Acho que é difícil de captar a essência de. O problema é que eles focam muito nas personagens humanas e não tem piada nenhuma. Não é a graça É sempre um do Tom e grande Jerry. problema. Isso acontece Não. em várias adaptações, infelizmente. É. É o problema desse tipo de animações, porque isso é antigo e a graça dessas animações era a repetição da animação e das. E era curto, não era efetivamente de 1h30. Sim. Exato, era muito direto ao ponto. Tu tinhas uma ideia, o Jerry ou o Tom tentavam fazer algo engraçado e tentavam ganhar um ao outro, não é? Tu esticares aquilo para fazeres um filme, não sabes como escrever um guião para isso, não é? Só que o charme da série está no Tom e no Jerry, por isso tu focas muito nas personagens humanas, Não só não quer funciona, saber. não Só não quer funciona. saber disso para nada. Querem ver o Tom e o Jerry, isso é que é o charme Exato. daquilo, não é? Mas ainda assim, há um filme do Tom e Jerry que eu via e que eu gostava imenso. Era um em que eles tinham carros e davam voltas ao mundo. Era uma corrida planetária quase. Acho que isso nunca cheguei a ver, Nunca vi honestamente. também. É pá, eu tenho de vos mandar a imagem disso porque esse filme, por alguma razão, marcou-me bastante. Eu gosto imenso desse filme até hoje. É bizarro. Mas sim, tens mais alguma série que queres comentar? Opa, eu tenho várias, mas isto eu vou-me lembrando. Podes Vais-te dizer lembrando? a tua assim. Ok. Eu, à semelhança de Denise, também era uma criança de Disney Channel. Gostava muito de ver as séries do Disney Channel. Phineas e Ferb, Recreio. Sim, ai, adorava o Recreio. Recreio era ótimo. Pois era. O Recreio criou a minha imagem de sonho daquilo que era o quarto ano, que eram os meninos crescidos. A nova escola do Imperador, Isso Brandy eu e vi também. Mr. Acho que isso também dava na Whiskers? SIC, acho. Brandy e Mr. Whiskers. Isso também era fixe. Estas duas, e em especial a nova escola do Imperador, para mim é a Disney no auge. Sim. É a Disney no melhor que ela consegue fazer. Porque a nova escola do Imperador é que nós, vamos ser honestos, nós acompanhávamos um palhaço, nós acompanhávamos uma pessoa desprezível, mas era engraçado, era bom. Um episódio, por alguma razão que me marca até hoje, é um episódio em que o Cusco tenta ir à Lua. E ele constrói um foguetão Inca em que ele mete uma data de dinamite na traseira do foguetão, pendura-o assim na vertical e diz: olha, eu agora vou à Lua.
E depois a Malina diz que ele não é capaz, depois mostra tipo, um desenho animado de um estilo completamente diferente, a dizer que ele não, assim que chegasse ao pé do sol, que ele explodia. Sim, porque eles tinham essas partes do Sim. E esse episódio não é dos mais engraçados, mas por alguma razão marcou-me. Há episódios que marcam. É quase um pouco seletivo. Tu às vezes te lembras de coisas e ficas a pensar, porquê que eu me lembro daquilo? Sim. Porquê que isto marcou? Porque é que esta coisa em específica não é? Porque marcou a minha marca? infância, não é? Esses Exato. são os que marcam mais porque também são repetitivos. Também São- havia sempre sim, aquela coisa sim. da alavanca Kronk. Puxa a alavanca, Kronk. Sim, Pois, e, já. por falar em Kronk, ele era tão puro. É, coitadinho. Ele era todo forte, mas depois era todo... O que é que achaste do filme dele? Eu não vi o filme dele. Tu nunca viste o... Eu nunca vi. Eu nem sabia que existia. Sim, é assim, o primeiro filme, para quem não sabe, a série Nova Escola do Imperador vem do filme Pasha e o Imperador, que tem toda uma história antes, que era para ser Empire of the Sun, que eles mudaram umas quantas coisas durante a produção, cortaram uma cena de música fantástica, que eu infelizmente tenho pena que tenha sido cortada, que era uma música da Isma. E depois, entretanto, viram que o filme teve lá um sucesso relativo, e mais tarde eles lançaram a série. Depois da série eles lançaram o Pasha e o Imperador 2, naquela altura em que a Disney estava a tentar manter-se relevante, lançando filmes diretamente para DVD ou para cassetes ou pronto, os formatos digitais para verem, formatos digitais não, mas para verem em casa. E então há esse o segundo filme, que é o Pasha e o Imperador 2, em que o protagonista é o Kronk. Tanto que o nome em inglês é Kronk's New Groove. E eu pessoalmente acho o filme tão mais ou menos que chega a ser mau. Eu vou ver só por curiosidade. Não conseguem rivalizar, porque a graça é a pureza da personagem. Está lá, mas não é exatamente como é na série. É estranho. As séries devem ficar como séries, não é? Acho que não há necessidade de haver sempre adaptações para filme, não é? Os Sim. filmes não são necessariamente melhor que séries, não é? Isso partilho a mesma opinião quando se toca a live actions. Há coisas que deviam ser animadas e pronto. Porque depois também fazem os live actions exemplo, para receberem dinheiro. Por exemplo, uma série que saiu agora onde, se tivesse sido em live action, não teria metade da qualidade que é o Invincible. As coisas que eles fazem em certos episódios em termos da ação e da brutalidade, passar aquilo para live action seria possível, mas não teria o mesmo impacto. Para já eu acho que eles iriam cortar muita violência, porque não vais Sim, conseguir fazer aquilo. Sem dúvida alguma, porque há partes ali da violência que safam-se por causa que é animação. Exato. Mas se tu passasses aquilo para live action, já não dava. O Luís que ainda não viu. Pois, eu estou a tapar os ouvidos para... Nós não damos spoilers. Eu não dei spoilers. Ao ser honesto que é uma série violenta, não estou propriamente a dar spoilers. Sim, porque mesmo a violência faz parte das características do Invincible. Logo em 2003 fazia parte da... Se tu fizesse uma descrição acerca dos Invincibles e uma sinopse, convinha mencionar que é uma série... Exato. É uma série violenta, pois. Sim, sem dúvida alguma. Porque tu não queres que alguém comece a ver aquilo e fique, oh não! Oh, não. Há pessoas que não gostam daquele tipo de coisas. Exato. A verdade é essa. Mas é curioso, trazendo um bocado para a questão da nostalgia, nós vimos também coisas bastante violentas. Dragon Ball é um exemplo disto. Não me recordo tanto na versão portuguesa, mas nas versões internacionais, por exemplo, há personagens que explodem, há personagens que são empaladas, São evaporadas. Parecem tipo em distritos. mas mostra o sangue, o que é bastante curioso, porque as mortes são grotescas. Eu lembro-me que foi o Krillin que durante a saga Namek, o Freeza na segunda transformação, ele ganha assim uns chifres, e então ele espeta um dos chifres na barriga do Krillin e começa a abanar a cabeça de um lado para o outro para ver se o mata. E eu até hoje me pergunto como é que isso passou na censura. Eu acho que é porque grande parte dos episódios não demonstram algo dessa violência. Tipo, há murros, há pontapés, mas não é nada que tu já não tenhas visto num filme do Jackie Chan ou assim, não é? Estás habituado. E depois tens esses pequenos momentos que passam pela censura porque eles ou não sabem ou não acham que seja suficiente. O que eles fazem em certos países é que eles censuram tipo, esses momentos em específico. Só que em Portugal eles não fizeram isso, acho que fizeram bem. Também estar a censurar os episódios. E acho que também foi por aquela questão de Dragon Ball ser uma série de comédia em Portugal, contrariamente aos restantes países, o que de certa forma ajudou nessa banalização da violência. É uma série violenta, mas tem muito humor, e a própria animação, a maneira como eles animam as mortes ou as lutas, não é, pelo menos comparado com o Invincible, não tem nada a ver. Não é.
talvez o exemplo do Krillin é das piores. Ou isso ou quando vejo alguém explodir. A mim, a mim em criança dava mais piada que outra coisa, para te ser sincero. Pessoalmente concordo. Dava-me piada. A minha mãe não achava piada. Pois, a minha mãe também não achava piada nenhuma. Mas pronto. É assim. E temos a questão da animação e depois também temos a questão das séries live action. Uhum. E acho que para mim, atualmente, a série que melhor retrata estas séries, toda esta fase, é sem dúvida Feiticeiros do Waverly Place. Eu adoro. É a minha série favorita da Disney. Eu revi recentemente com a minha irmã. Eu introduzia aos Feiticeiros do Waverly Place. E nós falámos no início do episódio na questão de não ter coragem de rever. Eu tive coragem de rever Feiticeiros do Waverly Place porque eu lembrava-me que era bom. Uhum. E se calhar hoje em dia até é melhor do que era antigamente. Eu acho que muitas piadas, agora tendo o contexto por trás de cada uma, é muito mais engraçado. Sim, agora percebes mais isso. Percebo mais as piadas e parece que é mais inteligente do que aquilo que eu me tinha percebido quando era criança. Por exemplo, o The Rock aparece nos Feiticeiros do Waverly Place. Eu não me lembrava que o The Rock aparecia. A Shakira também. A Shakira também. Convidados especiais já. É fantástico. Eu acho que o John Cena também aparece em algum sítio. Eu acho que é na Ana Montana, mas não tenho a certeza. A Ana Montana não tenho coragem de rever. Eu tenho. Eu não tenho. Ainda não revi, mas tenho. Eu gostava muito. Eu lembro-me do Xisapenico, lembro-me da quarta temporada mudar completamente as coisas e perder a graça toda, mas não tenho coragem de rever. Eu não vi a Ana Montana, mas como qualquer outra pessoa conhecia muito bem esse programa. Eu pessoalmente nunca achei muita piada, não sei, se calhar... Ana Montana, eu não sei que escola é que andaste, Roberto, porque Ana Montana era aquela série de meninas que todos os meninos viam. Acho que é a como eu Sailor disse, Moon. eu não vi a Disney Channel. Passou na TVI. Depois já Ana Montana dava Passava. também nos quadros. Passou na TVI. Eu via tipo isto do Imperador e o Phineas e o Ferb, porque também davam às vezes na SIC ou no outro canal qualquer. Sim, tinha mesmo um... E o Lilo e programa. Stitch também, Lilo que e era Stitch. também da Disney. Eu não Mas sei como é que ainda não falamos na Lilo. eu não sei, eu acho que era muito fascinado só pela animação, gostava muito da animação e a criatividade que havia com isso. Por isso quando eu via pessoas a fazer coisas que eu via em animação, eu achava, isto não tem tanta piada. Era a impressão que me dava, não sei porquê. Se calhar era uma fase, não faço ideia. Não sei. Eu acho que era assim como eu era com música. Eu não gosto disto, eu sou fixe demais para isso. Acho que era um bocado assim com a Ana Montana, tenho quase a certeza que sim. Ana Montana é a Sailor Moon da nossa geração. É a série de meninas que todos os meninos viam. Ok. Só que ninguém tinha coragem de admitir, estás a ver? Pá, eu tenho quase vergonha de admitir isso, mas uma série para meninas que eu via e não gostava de admitir que via era a Floribela. Vocês lembram-se dessa? Sim. Não, isso Floribela para mim não deu. Eu na altura, mas é curioso, na altura eu já sabia que aquilo era mau, mas eu gostava de ver. Aquela cena toda da mãe, que era a árvore, o príncipe Frederico. É pá. Eu não lembro quase nenhum detalhe, porque eu não prestava muita atenção da história. Porque eu passava a grande parte daquilo a gozar com os meus primos, a ver aquilo, mas teria a mentir se eu não gostava de ver. É assim, eu não via a Floribela, simplesmente não. Mas uma coisa que temos de admitir, as músicas são icónicas. Pois são. As músicas para a população portuguesa são ícones. Já não se faz coisas assim. Pois não. Eu acho que a componente da música é importante. Acho que parte da razão que eu me lembro de ver o Dragon Ball GT ou o Oliver e Benji era por causa das músicas. A música de Dragon Ball GT é fantástica até hoje. Eu fico nostálgico só por causa das músicas. E depois fico a ver o episódio e pronto, também me entretei, mas as músicas... Já viram aquelas compilações no YouTube de músicas que davam no canal? Claro. Sim. Isso é muito bom. Sem dúvida alguma. E a grande parte da nostalgia, sem dúvida alguma, vem a partir das músicas. 100%. A Sakura também, agora lembrei-me. A música da Sakura era bué fixe. Não conheço. A Sakura era também um anime que dava no canal Panda. Ela andava de patinhas. E não me lembro de muito mais, sinceramente. Com umas cartas ou lá o que é? Sim. Eu não via isso. Eu não via Olha, isso. por falar em cartas Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Oh my god. Eu adorava Yu-Gi-Oh! Isso era uma série que eu adorava ver, só quase nunca conseguia apanhá-la na televisão. Estava na SIC, não dava? Dava na SIC Capa. Temos de abrir um capítulo para a SIC Capa. Mas chegou a abrir na SIC também, eu lembro-me. Chegou a abrir na SIC e foi para a SIC Capa. E agora temos de falar da SIC Capa, porque a SIC Capa, eu vi a abertura do canal. É um momento muito marcante para mim. Eu lembro. Isso era só da Mel. Era só da Mel. Eu não tinha a Mel. Eu tinha Mel. E eu lembro-me até hoje de estar sentado no tapete da sala à espera que a SIC Capa abrisse, porque eles abriram logo o canal, só que não tinham programas nenhuns, só passavam publicidades das séries que iam passar.
E eu via Ben 10, via Ben 10. Ele agora também Yu-Gi-Oh! está bem horrível, Ben 10. Mudaram o design. Nunca mais vi, por acaso. Vi a primeira versão que estava no Cartoon Network e gostei bastante. Exato, foi o primeiro programa que passou no Cartoon Network, na SICAPA. Porque a SICAPA, eu admito, provavelmente houve uma altura da minha vida que eu vi todos os programas da SICAPA, só que hoje em dia não a SICAPA, Eu confesso, eu nunca vi muito a SICAPA, mas pela impressão que me dava era tipo uma versão do Panda Bigs, onde era tipo mais para um... Era para jovem mais adulto. infantil-juvenil, era mais para o público Sim, infantil-juvenil. adolescentes a partir dos 14 anos, certo? Algo assim do género. Mais novos, para aí Mais novos? 12. 13, ok. 12. Pois, não era mesmo 11, tipo 12. pro Panda, era algo já mais assim. Era já mais velhinho. Acho Onde que eles passavam muitos dos animes que eu vi na SICAPA. sim, eles passavam E eu no- queria tocar agora num anime que eu tenho a certeza que vocês muito provavelmente não viram, Chuta. que era um anime de karts. Oh my god, eu já sei qual é que estás a falar. Era um carro azul e vermelho, certo? Que dava no Panda. Não era no Panda, mas eu sei do que é que estás a falar também, eu via isso. Eu adorava Com uns esse. carrinhos pequeninos. Era uma corrida. Um era muito bom a virar e o outro era muito rápido, só que virava mal. Sim. E depois era grande drama. Quem é que vai ganhar? É o rápido ou o outro? Adorava. Adorava. E eu dava sempre favor ao que virava muito bem, porque como era menos rápido era mais dramático. Tipo, bora lá, tu Sim. consegues. Faz essa curva, bora. Mas o anime que eu queria abrir aqui era um anime cujo nome eu não sei porque é que passou, não sei porque é que tem este nome, porque não sei porque é que mudaram, mas é Capeta. O Capeta. Já tens razão, não conheces. Era um rapaz no Japão que tinha um fascínio por Fórmula 1 e tudo aquilo que era velocidade. E então ele criou um kart com o pai. E depois eu lembro-me de uma cena em que eles metiam numa espécie de um monte. E então o kart estava lá em cima e eles empurravam o kart ladeira abaixo para ver se o kart pegava. Foi a primeira vez que o kart ficou toda a gente, uau! Agora, eu tocaste-me a lembrar de um outro anime, mas é bastante antigo. Este que tu estás a falar é um anime bastante antigo, onde o carro é branco, ele conduz. Já sei o que é que estás a falar. Eu não me lembrava era do nome. Porque acho Que eles ficaram, que ele depois ficou até mais velho, depois passou para outra modalidade. Acho que sim, é um anime tipo a Heidi. Tu notas que tem um estilo de animação mais antigo, certo? Epá, Não? Não sei mais ou menos. Não sei se é isso que eu estou a pensar, mas eu lembro de ver um anime tipo Fórmula 1 que era mais ou menos desse género, que era de corridas, já. Era qualquer coisa o anime. Mas depois também tínhamos outros programas. Tínhamos, por exemplo, os Irmãos Koala. Eu ainda há pouco tempo pesquisei sobre os irmãos Koala porque estava a tentar lembrar qual era o nome de um irmão, que era o Beto. Eu gostava bué do Beto. Não sei porquê. Não Irmãos consigo explicar. Koala é o caso. Eu não tenho coragem de rever Irmãos Koala. Sim, também para que é que vais a rever aquilo? Aquilo Na- não deve ser muito estimulante para o teu cérebro adulto. E não é só isso. É que a graça dessas séries era que passavam na televisão e era um episódio fechado. Não era assim não tinha uma continuidade. Contrariamente a, por exemplo, Feiticeiros de Waverly Place, que eu mais tarde vim descobrir que efetivamente tinha uma continuidade. Agora recentemente é que eu descobri isso. Porque na altura os episódios passavam vezes e vezes sem conta e eram passados ao calhas. E por isso, pronto, víamos como um episódio só. Há alguns programas que são nostálgicos para mim que eu via e eu nem sequer gostava. Por ter certeza que sabem o que eu vou falar a seguir, que é a Dora a Exploradora. Sim. Chegaram Sim. a ver isso? Eu Mas também odiava. havia a versão do Diego. Eu odiava a Dora a Exploradora. Sempre que ela puxava aquele mapa e eles mapa. ficavam ali uma hora Só o mapa. Mas as músicas eram tão boas. As músicas são adorava. icónicas. eu não conseguia gostar daquilo. E depois era onde é que é o sítio certo? E estava ali atrás. Porque estavam a dar a ilusão que eu estava a jogar ou que o espectador estava a jogar. Mas não estás a jogar. Era suposto ser interativo. Eu não sei, mas não conseguia gostar da Dora. Mas a verdade é que eu via. Toda a gente viu a Dora. Conseguiam pegar a minha E eu atenção. tenho De manhã, certeza, tipo, à escola. que Era muita isso. gente aprendeu inglês com a Dora. Sim. Sim, eles usavam palavras em inglês, isso é verdade. É. Por esse lado era útil. Vocês não se irritavam bem com a raposa? Sim. Isso é, foi Não, engraçado. irritava-me era com a Dora. Porque a raposa estava atrás e a Dora... Epá, Onde é que a raposa está? Isto também me irritava. Ela tipo está ali, ela. Onde? Ela tipo girava. Onde? Não sei, eu não conseguia gostar daquilo. Agora que eu via todos os dias, não sei para a escola, porque antes a escola era o que? Era às 9 da manhã ou era 8h30? Já não sei. Eu não sei que escola é a tua. A minha era às 8. Era às 8, não era às 8h30. A minha era às 8h15.
Já nem sei. Sim, pois era. 8 e Era um quarto. Não, acho que a minha era às 8. Acho que a minha primária era às 8h30, pá. Acho que era às 8h30. Isso não é muito relevante. Em Lagoa é assim. Já vi que sim. Pá, mas já. Tu ainda agora tinhas tocado na ideia de que há programas ou séries que tu vias que era nostálgico para ti, só que já não consegues ver porque achas que a qualidade já não se assegura. Eu, por acaso, o Yu-Gi-Oh! Que a gente falou ainda agora é uma dessas séries para mim. Eu, por acaso, Não tens coragem de rever? Não, tenho coragem. Vi e arrependi-me. Porque eu adorava o anime quando era mais novo. Eu jogava as cartas no jogo. Não sabia jogar. Toda a gente jogava as cartas. Também não sabia. Eu não sabia jogar, mas eu tinha uma carta muito fixe que era um dragão com uma bola de fogo. E eu digo: estás a ver, este dragão é muito forte, tem 5 estrelas, mata tudo. O Red Eyes Black Dragon, tinhas essa carta? White Eyes White Dragon, acho que é isso. White Eyes White Dragon, certo? Blue Eyes White Dragon. Blue Eyes White Dragon. Tu tinhas o Blue Eyes White Dragon? Tinha essa carta. E eu dizia aos meus amigos: estás a ver isto? Jogo isto, já foste. E eu não sabia jogar a tua reação, de repente voltaste a ter 7 anos. Meu, o Blue Eyes White Dragon. Tu querias as muito melhores cartas, meu. Sim, E o Dark Magician. E o Red Eyes Black Dragon. Eu não lembro nomes. Eu não tinha o Dark Magician, mas tinha um amigo que tinha. Também era das mais populares. Eu tinha um amigo que tinha um Exodia. Tinha a Exodia, pá. Lembro de umas cartas que eram tipo umas folhas. Não era. Umas folhas? Não era? Acho que era. Não me lembro já. Mas pronto, voltando ao tema, que, tipo, eu voltei a ver o anime a pensar, epá, vou adorar isto era dos meus favoritos. Mas tenho que dizer uma coisa, a história é muito estúpida, mas muito má. Entretém muito, mas hoje em dia, como sou mais velho, não consigo levar a história a sério. Não sei se vocês é o mesmo caso, mas eu não consigo levar a história a sério. É daquelas cenas que tu vês, é tipo um guilty pleasure. Tu vês, entretém-te, mas... Hoje em dia, se calhar, era capaz de ver como um guilty pleasure, mas quando eu era mais novo era a sério. Exato. Sim, quando era mais novo eu via qualquer coisa a sério, desde que eu gostasse da premissa. Exato. A história podia ser a maior aberração do planeta, desde que eu gostasse da premissa eu via. É assim, eu gosto genuinamente de Yu-Gi-Oh!, mas tenho de concordar contigo que em termos de história eu acho que não era a melhor coisa. Porque como é que tu vais fazer um anime com 300 e tal variações baseado num jogo de cartas? Eu só me lembro, tipo, no primeiro episódio. E acho que é tipo o avô da personagem principal. O avô do Yugi. Que vai lutar contra o Kaiba, um jogo de cartas, Sim. certo? O avô perde. E assim, que o Yugi vê o avô está tipo a morrer, tipo, Yugi! Porque ele perdeu um jogo de cartas. E eu fico ali a pensar, mas isso é um jogo de cartas, porquê que ele está quase a morrer? Isto é tipo perder um jogo de dominó e estás tipo a falecer. Não, vocês conhecem aquele canal que fazia uma série de Vines e agora está no YouTube, aquele Pro ZD? Pro ZD? Não. Pronto, é um rapaz que fazia pronto, Vines e às vezes ainda faz vídeos semelhantes em que ele toca nesse assunto, na questão do Yu-Gi-Oh! E então ele faz um vídeo em que ele diz que é ele a caracterizar as personagens e é uma personagem que diz: agora tens de batalhar comigo, Yugi. E o Yugi, com certeza. E agora estás a batalhar comigo e estás em cima de lava e a cada ronda a plataforma baixa para ir para cima da lava. E ele, fantástico. E se tu perderes pontos, vêm serras dos lados e vêm-te furar se tu perderes a luta. E o Yugi, eu não queria de outra forma. Isso era algo engraçado do Yu-Gi-Oh! Em que aquilo era basicamente efeitos especiais, tipo neve, calor e não sei o quê, e afetava as pessoas na realidade, apesar de ser só efeitos especiais, porque aquilo é uma luta de cartas. Só que tem aquela coisa toda para o espetáculo, acho eu. Mas mas eu gostava do Yu-Gi-Oh! E gostava do Yu-Gi-Oh! GX, que muitos amigos meus não gostavam. Tenho um amigo meu que adora o GX também, diz que é a versão favorita dele do Yu-Gi-Oh! Eu por acaso nunca vi. Eu por acaso também tenho um amigo que diz a mesma coisa, que a versão favorita dele é o GX, mas na altura eu sentia-me tipo mal por gostar de Yu-Gi-Oh! GX, mas era genuinamente bom. E pronto, pegando na questão de Yu-Gi-Oh! A estética de muitos destes programas eram qualquer coisa. Eram coisas que hoje em dia uma pessoa decente não era capaz de utilizar. Mas aquela braçadeira que eles tinham no braço para jogarem o jogo em pé, aquilo era fantástico. Sim, isso é das partes mais icónicas do Sim. programa, não é? Toda a gente queria uma coisa dessas. Eu queria uma coisa Eu destas. lembro-me de ver isso à venda. Sim, eu vi uma vez à venda e eu queria tanto aquilo. Mas isso era bué caro. Era muito caro. Yeah. Era muito caro. E o mais engraçado era quando eles, no anime,
eles tinham sempre as cartas aqui de lado, perto do pulso, e então eles metiam o dedo na carta e depois o Yugi dizia: o coração das cartas, não me deixes ficar mal, de fazer toda uma posse para tirar a carta. Era muito dramático. Era muito dramático, era fantástico. Tal como Mas um era o bom drama anime que deve tornava ser. aquilo fixe. Era o drama que tornava Era o aquilo drama, interessante. yeah. Era o drama e eram as cartas. Sim. Exato. E os efeitos especiais. pô, Os isso três são- deuses, as Já três. viste o dinheiro que eles devem ter feito com isso por causa das cartas só? Sim, Sim. Toda a E que gente ainda tinha as fazem. cartas. Hoje em dia há cartas que são raras e valem muito dinheiro. é a mesma questão de Pokémon, né? Que as cartas de Pokémon hoje em dia valem milhões. Fogo. Só Pokémon, como é que era com vocês? Eu gostava muito. Vou ser Mas também honesto, gostava de eu nunca Digimon. liguei muito a Pokémon. É assim, eu gostava de Pokémon, só que eu tinha uma relação de amor-ódio, porque eu queria decorar o nome dos Pokémons todos e não era capaz. Eu nunca conseguia. Eu já nem me dava trabalho. Eu até hoje não consigo decorar o nome dos Pokémons. Se sei 10, já me sinto o rei. Pois eu sei, eu conheço Mas eu o não- Charizard e o Pikachu, acho. Sim. Também E depois o Pichu e o Eu, Raichu. é, As evoluções. Pichu era um nome as muito mau. evoluções. Sim, pois era. Isso é o quê? É o nível 1? É o nível Sim, 1 do. é. antes do Pikachu é o Pikachu. nível 2, é? É, Pikachu é o E nível depois é o 2. Raichu que é o. só que isso veio depois. Tipo, buff Yeah, Pikachu. Era- sim, exato. Buff Pikachu. Porra, até estou com medo agora. Mas eu com o Pokémon, eu jogava mais os jogos da Nintendo do que via. A sério. Eu sempre quis ter os jogos da Nintendo. Porque o meu amigo, ele tinha e nós íamos tipo para a varanda, porque ele vive ao meu lado, e nós íamos sempre ali com a Nintendo jogar os jogos. Meu fogo. Eu gostava mais dos jogos do que a série em si. Os meus amigos vinham jogar com os jogos ao pé de mim, nos Game Boys, e eu sempre quis ter um Game Boy. Eu tive dois. Eu tive o Color e Deus, aquele azul. Deus do... Eu O fazia Advance. inveja, sim, eu fazia inveja a toda a gente. Epá, Damn. Lá vem a Denise com... lá vem ela a dar flex. Os teus amigos já nem conseguiu olhar para ela. Tipo, Ainda tenho lá alguém. Olha, lá vem esta gaja pá, com os Game Boys dela. a fazer propósito, tem logo 2. Eu nem um tenho. Eu e a minha irmã discutíamos tanto pelo Game Boy, a sério. Nem tenho a PlayStation 1. Eu nunca tive uma Playstation, por Eu isso. tive a 2. Eu, Estás a dar eu flex. tive todas as desde a 2. Só não tive a PS Vita Só porque tive a 2. Eu tive a Passei pelo PSP. computador. PS2, PS3 E PS2 agora tinha PS4. ótimos jogos. Ótimos tinha. jogos. Tenho muitas memórias da PS2. também eu. Pode até Ótimos servir jogos. para um futuro episódio se aqui os nossos ouvintes quiserem. É verdade. Embora até se encaixa na nostalgia. Não tem a ver com séries, mas os jogos também Sim. são bastante nostálgicos. Sempre Digam bom. aí se querem ouvir um episódio sobre os jogos que marcaram a nossa infância. Mas tens algum programa que te lembres? Que aqui com a conversa te tenhas lembrado? Não, fui dizendo. Agora Foste já dizendo. não me estou a lembrar. Eu também fui dizendo, venha-me um à cabeça, olha, Uhum. já fui. Vocês viam o... Isto é... Nós falamos muito de animes porque é algo que é um gosto comum a todos e que... E dava bastante. E que davam bastante. Por incrível que pareça, muitos animes fizeram parte da infância dos jovens portugueses. Uhum. E hoje muitos desses descartam como sendo coisa ou de pessoa estranha ou coisa infantil. Não Mas faz sentido. o que não faz sentido É nenhum. quase um preconceito em relação É um, ao pre- anime, é um não preconceito. E até há animes que são mesmo para um público adulto. Público adulto. Certo. E nós tivemos em Portugal um canal dedicado à exibição de animes. O canal o AXN Black, que hoje em dia já não existe. Na verdade, antigamente era um canal Sério? dedicado sério? à exibição de animes. Como é que eu nunca soube disso? Eu agora é que não me lembro do nome, mas era qualquer coisa animation, uma coisa assim. Mas eu sei que passava o Detective Conan com muita frequência nesse canal. Isso é daquelas séries que eu conheço bem, mas por acaso nunca vi muitos episódios. Eu também não. Eu conheço a estética, conheço a premissa, mas não sou capaz de dizer o nome de uma personagem. Uhum. Conan. Conan. O'Brien. E ele já foi ao Japão, foi à Vila do Conan. Depois foi por causa de tem o mesmo nome. Sim. Eu lembro do pessoal lá estava todo contente. O Conan! Na terra do Conan. Tá bom. Sim. Falamos de muitas séries, fazer um Sim. pouco à toa. Passámos um bocado do tempo, Um mas. bocadinho só. Acho que ficaram um pouco a conhecer melhor o que é que a gente via, os nossos gostos, não é? Que eu penso que muita gente compartilha. Porque gosta da gente ver a mesma coisa, não é? Exato. Uhum. Naquela Deve ser altura do era, mesmo canal. era assim. Então pronto, pessoal, se tiverem algumas questões que querem fazer, deixem na descrição, nos comentários, of course. Sim, eu tenho as séries que gostavam de ver quando eram pequenos. E quem sabe, até podemos fazer um episódio a falar das vossas séries no futuro. Uhum. Exato, se tiverem algumas recomendações, não hesitem em dizer pelas nossas redes sociais, no Instagram ou no YouTube Ou no Tanto faz. Discord. também, que não temos usado, mas Sim. se irem lá a gente vai usar. Exato. No entanto, se quiserem ler ou publicar mesmo coisas
no nosso site, não hesitem. Há lá uma aba de propósito para vocês porem os vossos textos e as vossas opiniões. E nós teremos todo o gosto em lê-las. E, mais uma vez, quem sabe, podemos até ler num episódio futuro. Parece-me bem. Parece-te bem? Tá bom, pessoal. Então, este foi mais um episódio do podcast. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.